Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Gente, eu tive uma ideia aqui e vou aqui mostrar para vocês essa ideia na prática, né? Só por curiosidade, tô abrindo aqui o chat GPT, como a gente fala aqui em português, né? E vou fazer uma pergunta teológica para ver se ele emite alguma posição. Porque o chat GPT, geralmente, ele não tem posição própria, ele não fala nada que tome algum partido, porque ele tem que ficar neutro, né? Em relação a questões que são humanas. Então eu vou fazer aqui uma pergunta sobre um tema teológico bem polêmico e vou ver o que é que ele responde. A gente vai acompanhar junto aqui e vamos ver o que é que vai dar. Eu vou falar porque eu vou clicar na opção aqui para tudo que eu falar ir sendo escrito, transcrevendo, certo? Então você vai ouvir minha pergunta e ele vai transcrevendo aqui. Vamos ver a resposta agora, né? Olha, já começou dizendo, ó, eu não possuo crenças ou preferências, mas posso analisar as duas, né? Então ele vai dar aqui a ênfase de cada uma. Vai falar de ambas, né? Ó, ambas as perspectivas têm pontos fortes e desafios. Certo, então vamos lá. Essa é, no entanto, uma questão profundamente pessoal e teológica que exige oração, estudo bíblico e reflexão. Aí já está mais crente do que muitos crentes, né? Vou fazer aqui outra pergunta baseada nessa resposta, né? Eu vou enfatizar aqui e pedir para a emissão dessa opinião, para ver se fala alguma coisa. Olha aqui que interessante. Se eu fosse obrigado a escolher uma das visões para seguir, considerando os fundamentos bíblicos e os princípios apresentados por ambas, o arminianismo seria a escolha. Essa perspectiva parece alinhar melhor a soberania de Deus com o amor e a justiça divinos, enquanto mantém a responsabilidade humana em equilíbrio com a graça. O arminianismo interpreta passagens bíblicas de João 3,16, 2 Timóteo, 1 Timóteo 2,4, né, que Deus deseja salvar todos os homens, de forma que sublinha o desejo universal de salvação e a oferta genuína de graça a todos. Além disso, a sua visão de graça preveniente mostra como Deus trabalha ativamente para capacitar a resposta humana sem violar o livre-arbítrio, exaltando assim o caráter amoroso e justo de Deus. Essa escolha não implica desmerecer o calvinismo, mas reflete uma compreensão que parece mais consistente com o retrato bíblico geral da relação entre Deus e a humanidade. Eu li aqui, essa primeira parte, ele falou aqui sobre a perspectiva parece alinhar melhor a soberania de Deus com o amor e a justiça divinos. Como o calvinismo geralmente dá uma ênfase muito grande nessa parte da soberania de Deus, eu vou perguntar aqui sobre esse tema para ver o que é que vai ser dito aqui. Estou ajustando aqui algumas coisas. Vamos ver o que ele vai dizer. Vamos lá. A soberania de Deus é central tanto no calvinismo quanto no arminianismo, mas cada sistema a define
e aplica de maneiras diferentes. No calvinismo, a soberania de Deus é frequentemente entendida como o controle absoluto e determinativo de todas as coisas. E realmente é, né? Eles veem assim, incluindo a eleição incondicional de indivíduos para a salvação ou condenação. Esse entendimento busca exaltar o poder de Deus ao máximo, apresentando um modelo onde nada escapa do seu decreto soberano. Tá correta aqui a percepção da inteligência artificial sobre o calvinismo, né? No arminianismo, porém, a soberania de Deus é vista como grandiosa precisamente porque ele escolhe exercer seu controle de forma que respeita a liberdade humana. Deus é completamente soberano, mas decide governar um mundo em que os seres humanos têm liberdade genuína para responder à sua graça. Isso demonstra sua habilidade de realizar seus propósitos sem anular a responsabilidade e a escolha humana. Que definição perfeita do que realmente a gente entende sobre arminianismo. Interessante que isso aqui, pelo que eu entendo, né, a inteligência artificial ela pega todos os dados disponíveis que existem em livros, em artigos e na internet. E o mais interessante, né, que se a gente fizer um apanhado hoje de livros teológicos, de trabalhos acadêmicos, teológicos e tudo, quem prevalece é o calvinismo, né? O calvinismo tem muito mais material do que o arminiano. Em quantidade de pessoas que creem em Jesus da forma arminiana no mundo, isso supera o calvinismo. Agora, de trabalhos acadêmicos, de escritos, o calvinismo supera, assim, grandiosamente. Mas mesmo com todas essas informações, estou achando interessante essa visão que ela está dando, a IA está dando sobre cada uma das visões teológicas, né? E ela detalhou muito bem o que geralmente, isso aqui que foi dito pela IA, é um argumento que é utilizado por muitos arminianos, quando nos acusam, por exemplo, dizendo que a gente não crê na soberania de Deus. Na verdade, a percepção arminiana, ela dá uma ênfase muito maior à soberania de Deus, porque ela vai agir do jeito que ele disse aqui, de acordo com a liberdade humana, porque a liberdade humana não vai tirar a soberania de Deus, ela vai exaltar a soberania de Deus. Por mais que o homem escolha fazer aquilo que é contrário à vontade dele, sempre vai prevalecer a vontade dele. Por quê? Porque ele tem os seus meios para agir e atuar na história e conseguir alcançar os seus objetivos sem ferir a liberdade conferida ao homem. Interessante. Eu destaquei a soberania no arminianismo porque ela reflete uma perspectiva em que Deus não é limitado pela necessidade de controlar todas as decisões humanas diretamente, mas é poderoso o suficiente para operar seus planos, mesmo em um cenário onde a liberdade humana é real. Esse entendimento não contradiz a Bíblia, mas oferece uma visão em que a soberania de Deus divina e a justiça coexistem plenamente. Por isso, alguns consideram que essa visão exalta não apenas o poder, mas também o caráter amoroso e justo de Deus. Para não ficar aqui muito inclinado a nós, vou pegar esse final aqui, que ele disse que alguns consideram que essa visão exalta. Parece que eu estou conversando com uma pessoa, né? É impressionante. Sim, olha a resposta, vamos ver a resposta aqui. Sim, eu entendo dessa forma no contexto de análise teológica. O conceito de soberania no arminianismo pode ser visto como especialmente grandioso porque apresenta um Deus que não apenas controla todas as coisas, mas que, em sua infinita sabedoria e poder, escolhe permitir liberdade genuína aos seres humanos sem comprometer seus planos eternos. Meu Deus do céu. Esse modelo exalta a soberania divina de maneira distinta, em vez de ser baseada exclusivamente em controle determinístico. Ela demonstra a capacidade de Deus de realizar seus propósitos em meio às decisões livres das criaturas. Essa perspectiva é consistente com passagens como Deuteronômio 30:19, que ele vai sugerir, né, Deus vai dizer para a pessoa escolher entre a vida, né, ou a morte, se eu não me engano. E 2 de Pedro 3:9, que também fala que ele não quer que todos se percam, mas que todos venham ao arrependimento. E aí ele conclui aqui dizendo assim, a visão arminiana oferece uma abordagem que integra a soberania divina com o amor e a justiça de Deus, o que para muitos torna essa interpretação teologicamente mais equilibrada e biblicamente fiel. Meu Deus!
Gente, façam o teste vocês mesmos, conversando aí. O que vocês quiserem a partir disso que eu fiz agora, porque isso aqui mostra com clareza que a visão teológica do arminianismo, ela é muito mais racional. O interessante é que se a gente disser isso para um calvinista, ele vai dizer assim, mas a gente não vai falar racionalmente em todos os aspectos, porque Deus é incompreensível à racionalidade humana. É verdade, mas ele deu também a razão ao homem. Tanto deu a razão que ele deu condição de nós interpretarmos a sua palavra e de nós sistematizarmos a sua palavra, as suas doutrinas, de forma racional, justamente para a gente conseguir compreender a palavra dele de forma mais organizada e compreendê-la bem melhor, né, do que fazer uma interpretação solta, aleatória. O problema do calvinismo é que quando se trata de um pensamento que está alinhado àquilo que Calvino escreveu, e nesse caso aqui a predestinação, a eleição, né, eles querem colocar fora desse âmbito da racionalidade, como se Deus não atuasse nessa parte para a gente entender racionalmente isso. Então, veja que a inteligência artificial fez uma análise dos textos bíblicos, não só dos textos bíblicos, mas de todos os artigos, livros e pesquisas que foram feitas até hoje, que ela tem acesso, porque ela tem um vasto acesso a esse material, e ela colocou que, biblicamente, a soberania de Deus no calvinismo é mais exaltada, no calvinismo não, no arminianismo, é mais exaltada do que no calvinismo. Por quê? Porque no calvinismo, pelo que eu li aqui e entendi, e também interpreto dessa forma, no calvinismo ela é condicionada ao decreto de Deus, ou seja, vai acontecer de qualquer forma o que Deus decretou, então ele está exercendo um decreto quase que ditatorial, comparando aqui com a visão humana, por exemplo, né? Que vai acontecer porque ele ordenou. Então as pessoas elas vão ser obrigadas a fazer aquilo, elas farão de qualquer jeito porque já está decretado. E no arminianismo não. Deus deixa a pessoa agir conforme o seu próprio desejo, e Deus tem desejos e desígnios para fazer acontecer na Terra. Mas por mais que nós vivamos de qualquer jeito aqui e não façamos nada daquilo que seria, digamos que a vontade principal de Deus para nós, mesmo assim as nossas decisões não vão frustrar o propósito de Deus. E aqui a gente vê claramente que o arminianismo consegue trazer uma visão de soberania de Deus muito mais poderosa do que os irmãos calvinistas trazem. Então, irmãos, muito interessante, né? A gente sabe que isso aqui é uma brincadeira que eu estou fazendo, né? No sentido de pesquisar com inteligência artificial, mas aqui, como a inteligência artificial ela realmente trabalha com lógica e com aquilo que está escrito, ela concorda com aquilo que nós temos pregado. Então, meus irmãos, que Deus abençoe e fiquem todos na paz.